Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo! Vamos juntos confraternizar, compartilhar, trocarmos conhecimento. O Placar Esportivo está ao vivo. Vai! Pam, pam. Estamos no ar com a graça de Deus. A Ele quero agradecer antes de qualquer conteúdo no nosso programa Placar Esportivo. Estamos ao vivo, 18 horas e 31 minutinhos desta terça-feira. Diferente, viu? Muita alegria em meu coração por poder compartilhar contigo aí de casa nesta tarde. Você que está chegando do trabalho, o seu dia foi legal? Prepare-se porque agora o que nossa equipe fez para vocês em termos de conteúdos e matéria, olha, não tenho dúvidas que dentro dessa hora de programa vocês vão sentir a nossa energia, vocês vão receber muito conteúdo bacana que nós preparamos. Eu já começo de cara mostrando o quiz que a nossa produção preparou, porque ela gosta de testar o seu conhecimento, essa interação, para que você vá lá no seu Google e pesquise. E a pergunta de hoje é: qual o estádio que recebeu o maior número de finais da Champions League? Foi Champions, que nesta tarde teve 6 gols do Atlético de Madrid, hein? Meu Deus, Ângelo Correia, Julián Álvares e companhia. Foi o Santiago Bernabéu? Foi o estádio de Wembley, lá em Londres? Não, foi lá em Milão, San Siro. Não, foi na França, em Paris, o Stade de France. Ou então foi o estádio Giuseppe de Meazza, também em Milão. É, Milão, quando joga o Milan, é San Siro. Quando joga a Inter, é o Giuseppe de Meazza. Manda sua mensagem que eu quero saber qual desses estádios recebeu o maior número de finais da Champions League da Europa. No decorrer do programa, vamos mostrar os gols que aconteceram nesta tarde e estão ainda jogando. O Arsenal vence no intervalo 3-0 o time do Sport. E Gabriel Magalhães provocou o Victor Gyökeres na comemoração, hein? É, colocou assim, ó. Mas só aqui daqui a pouquinho eu te conto e te mostro tudo. Essa semana está acontecendo algo black. E olha, um de nossos grandes apoiadores está aqui para contar o que está acontecendo na Solar. Magno, chega pra cá. Black Solar começou? Fala, Danilo. Chegou, rapaz. Começou o programa hoje, seja falando de coisa boa, de programação espetacular. E olha só, olha que coisa boa. É a Black Solar, rapaz. É um colete, gostei. Um colete. Começou hoje a Black Solar e vai até sábado. Sábado é o último dia para você aproveitar todas as promoções da Black Solar. E um alerta interessante. Tem gente aí fazendo Black com produtos, olha só, produtos de ponta de estoque, anunciando preço muito barato, preço lá embaixo. Mas quando o cliente vai lá comprar, só tem 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, 4 metros quadrados. Não acontece isso com a Solar. Na Solar não. Pode ir na Solar, toda a linha de pisos, porcelanatos e revestimentos com descontos de Black de verdade. E a gente tem muito estoque para entregar. Muito. Estoque. De qualidade. De qualidade. São pisos retificados, são revestimentos retificados, polidos, acetinados. Tem para todo gosto e para toda a área que você quiser. Externa, interna, área de serviço, área molhada, área seca. Tem de tudo e muito estoque. E com preços lá embaixo. De 26 a 30 de novembro, o que a pessoa, o nosso telespectador fiel, que quer estar fazendo do básico ao acabamento, tem que ir aonde, Magno? Tem que ir na Solar. São 3 lojas. Uma loja na Rodovia dos Romeiros, saída para Trindade, uma loja no Lorena Park e uma loja em Trindade na saída para Santa Bárbara. Danilão, é até sábado, estoque à vontade, preços lá embaixo. Danilo, são mais de 9 mil itens. 9 mil? Mais de 9 mil itens na promoção da Black. Entrega rápida, que eu sei. Entrega rápida, é a entrega mais rápida do mercado. E você sabe que é porque a gente tem a nossa frota própria, a gente entrega rapidinho para você, sem demora. Não precisa pensar que vai parar a sua obra, porque não vai. A gente entrega muito rápido e é até sábado. E sábado as lojas abertas até às 15 horas, esperando os nossos clientes. Olha aí. Todos. Até às 15 horas do sábado. Até às 15 horas do sábado. Aproveite, hein? Então, Semana Black. Semana Black e tem hoje, terça, amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado até às 15 horas. Danilão, recadão tá dado, tchau. Vai embora? Vou. Não, mas antes você não pode ir embora sem chamar o intervalo. Eu vou correndo porque a loja tá cheia. Ah, é?
Não, mas até que hora vocês ficam abertos lá? São 6h35. Rapaz, a gente tá aberto lá, tem muito cliente, o povo tá aproveitando a Black Solar e a gente tá lá correndo. Não, mas então deixa eu ir com você. E o programa, como é que fica? Deixa com o Vila Nova ali, ó. Então vambora, então. Vamos pro intervalo. Tchau, eu vou lá na Black. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, 18 horas 39 minutinhos desta terça-feira. E eu disse na abertura do programa que estava e está diferente. Ao meu lado hoje, 2 grandes comunicadores incríveis. Cada um vai tecer o seu comentário de forma diferente. Um é setorista do Atlético, trabalha na rádio Band News FM. Tem o privilégio de poder compartilhar com ele momentos agradáveis na rádio e também agora na televisão brasileira e goiana. Estamos falando dele, Henrique Alcaraz. Boa noite, amigo. Boa noite pra você, Danilo Dias. Boa noite pra todo mundo ligadinho aqui na nossa programação. Prazer estar aqui novamente. Muito bom, prazer é todo nosso. Segunda casa já, né? É, exatamente. Muito bom tê-lo aqui novamente e vamos repercutir essa janela de mercado. Como é que o Dragão tá vendo essa janela? Já tem nomes por lá? Fala pra mim. Hoje é um dia muito movimentado no Atlético, mas com saídas de jogadores que não vão ficar e com o perfil do treinador que o Atlético ainda procura para a próxima temporada. É, e esse perfil do treinador que o Atlético procura, já tem definido algum nome ou ainda não? É muito cedo? O presidente Adson Batista, ele quer um fator novo. Certo. Não aquelas mesmices que já passaram aqui. Ele quer mudar um pouco. Depois da saída do Jorginho lá do Coritiba, a torcida do Atlético perguntou bastante se existia a possibilidade. Ele não descartou a possibilidade do Jorginho, mas quer esse fator novo. Quer esse novo nome para o Atlético ter uma nova temporada de 2025, né? Entendo. Série B, orçamento reduzido. Então, o elenco também que ele quer mexer. Inclusive, ele falou que deve mexer em praticamente todas as posições. Então ele precisa de um treinador à altura para bater e voltar na Série B, né? É isso aí, já viu o conhecimento que teremos com o Henrique Alcaraz, né? Vai ficar conosco durante todo o programa. E além dele, nós temos o privilégio novamente de receber um grande comunicador. Dono de um dos canais mais famosos do nosso estado de Goiás, com mais de 14 mil inscritos. Ele é apaixonado pelo Vila Nova Futebol Clube, mas tem propriedade e razão nos seus comentários. Estamos falando de Júlio Passos, do canal Vila Novida. Boa noite, Júlio. Boa noite, Danilo. Valeu demais pelo convite novamente, né? Para mim é um prazer estar aqui para falar, né, do meu Tigrão, falar do Vila, falar do time, do clube que eu amo, e para mim é uma honra poder representar pelo menos um pouquinho aí nossa torcida aqui nesse programa de hoje. Muito bom tê-lo aqui novamente. Júlio, a mesma pergunta que eu fiz ao Henrique, repasso para você. O Vila Nova também está se movimentando. Falam-se Rafael Donato, falam-se Nicolas, chegou o Rafael Lacerda, com ele já veio Diego Torres. Como que você, amante e vivenciando todo o dia a dia do Vila, vê essa movimentação já pós-Série B? Até com uma certa surpresa. Eu achei que o Vila iria iniciar um pouco mais devagar, vamos dizer assim, na questão das contratações, mas a partir do momento que anunciou Diego Torres, para mim, a gente já vê que o Vila vai fazer um esforço grande para começar bem o campeonato. Normalmente o Vila não faz um investimento tão grande no Campeonato Goiano e começa a melhorar essas peças aí para o brasileiro, mas dessa vez a gente já está contratando, já está buscando jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro. Isso é bom porque a gente vai ter Copa do Brasil, tem Copa Verde, tem muitos campeonatos juntos aí praticamente com o Campeonato Goiano, e a gente precisa realmente de um time forte e um elenco forte até para ter peça de reposição, porque são muitos campeonatos ao mesmo tempo que serão disputados, né? Fique aí, Júlio. Fique aí, Henrique, que daqui a pouquinho temos muito o que debater nesse programa. Vamos mostrar tabelas de como foi rodada após rodada. Por que um Grêmio Novo Horizontino da 27ª até a 38ª caiu tanto de produção? O Vila Nova, que deixa a 27ª rodada dentro do G4, nunca mais voltou. E o Goiás, que na 10ª rodada estava no G4 e depois nunca mais conseguiu estar entre os 4 melhores. Daqui a pouquinho vamos discutir, vamos compartilhar esses momentos e cada um vai dar a sua opinião.
Falando do Colégio Planeta, dia 7 de dezembro está se aproximando. O concurso de bolsas está acontecendo e vai, nesse dia 7 de dezembro, estar podendo contar com você, que tem a possibilidade de ir até o colégio, fazer a sua avaliação e ganhar 100% da bolsa. Já imaginou? 25 chega e você tem 100% gratuito em um colégio que é referência, tem credibilidade, tem autoralidade, um corpo docente de qualidade. Hoje eu estive em contato com o Célio Canupi, um grande pedagogo, professor, que já está planeando tudo para 2025. Olha, estou falando de um colégio que tem credibilidade, viu? Matrículas já estão abertas nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Mais informações nesse telefone, 62-3526-2400. Um abraço a toda a equipe, lá Gisele Aragão, ao Célio Canupi, ao Charles, ao professor Rui, no qual tem todo o meu respeito. Um forte abraço a todos vocês. Com oferecimento do Colégio Planeta, que é referência em Goiás, vamos de NBA? Lá a bola laranja está, gente, cada jogada sensacional. E Bruna Medeiros com certeza viu isso. Veja aí. Fala galera do Placar Esportivo, eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos principais jogos da NBA ontem. É isso mesmo! Parabéns, Bruno Medeiros, por trazer com propriedade sobre a NBA aqui no nosso programa Placar Esportivo. Já na Conferência Leste, os Cavaliers disparado a melhor equipe. Só perdeu pro Celtics. Uma derrota em 18 jogos, incrível. Já na parte da Conferência Oeste, temos troca na primeira posição. Houve troca-troca. O OKC que venceu, trocou de posição com o Golden que perdeu. Como vimos aí, a Bruna trouxe com maestria no último quarto o time do Brooklyn Nets, lá da cidade de Nova York, venceu o Golden lá em São Francisco e conseguiu sair vitorioso e tirou o Golden da primeira posição, o time de Steph Curry. Tem confrontos logo mais, né, produção? Tem sim. Lá em Washington, o Wizards recebe o time de Chicago, os Bulls. Lá na Flórida, o Miami recebe os Bucks de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Já estamos em Minnesota, onde os Timberwolves recebem o Rockets. E lá em Utah, o Jazz recebe o San Antonio Spurs. E lá em Phoenix, olha, o time de Kevin Durant recebe nada mais, nada menos que LeBron James, Anthony Davis e companhia. Incrível, hein? Vai vendo. Vamos aqui para o nosso estado de Goiás, onde os times já começam a se movimentar. O Goiás Esporte Clube foi um dos que já estão ativos no mercado. E hoje, a imprensa mineira, na Rádio Itatiaia principalmente, comentou muito sobre a possibilidade de Ricardo Silva sair do América Mineiro e o Goiás demonstrou interesse nele. Talvez sejam os favoritos para chegar na final e a gente, né, o Tigrão aí pode comer pela beirada, mas pelas contratações, pelo nível de contratação que o Goiás tem a capacidade de fazer, é só o time da Liga, porque futebol não é só o dinheiro, né? Por enquanto, as contratações eu acho que são bem assertivas, mas agora dentro do campo tem que dar Liga também, senão não adianta, né? Henrique, o que ele pegou, eu vou pegar só a parte final, se você comunga da mesma opinião. Ele disse que com o valor de investimento que Goiás e Atlético têm, eles partem como franco favoritos ao título goiano. Você também comunga dessa ideia? Eu acredito que sim, mas é muito o que ele falou também. Não adianta sair contratando um caminhão de jogadores e com o passar da temporada ali, o Campeonato Goiano, aí começa a dispensar um, dispensar outro, porque não deu certo, porque não se encaixou. Então tem que ter uma ideologia, tem que ter um planejamento muito bem feito para contratação, para as contratações serem certeiras. Verdade. Você não ficar... Não é o quantitativo. Não é o qualitativo, justamente. Porque não adianta nada. Contratou para o Campeonato Goiano. Ok. Não deu liga, vai embora e vai atrás de outro. Mesma coisa que aconteceu com o Goiás nessa temporada. Foi mesmo. O Goiás começou a contratar muito tarde. Começou a montar uma estrutura, uma diretoria. Quando deu liga, foi tarde demais. Da mesma forma que começou tarde, começou uma arrancada tarde demais também. É isso mesmo. Já outro candidato ao título, ou não? O Vila Nova anunciou o treinador Rafael Lacerda. Júlio, você que vive o dia a dia do Vila Nova, como que você viu e como foi o anseio do torcedor ao Vila Nova anunciar Rafael Lacerda? Eu tive informações sobre ele, busquei falar com pessoas próximas, disse que ele não fez um bom trabalho no ABC de Natal nesse ano, foi contratado pelo Amazonas e cumpriu. Foi o que me disseram. Ele cumpriu que era permanecer o Amazonas dentro da Série B. Como que o torcedor viu essa oficialização do Rafael?
Rapaz, eu tenho uma média de 50 grupos do Vila Nova, então eu consigo ter um panorama do que a gente, como torcedor, pensa. A grande maioria criticou, viu, de forma negativa, porque queria, talvez, um técnico com um pouco mais de renome nacional. Eu, falando Júlio torcedor, compreendo o tipo de contratação, por ser um modelo já que o Hugo acredita e sempre faz, que é um técnico que está em ascensão. Trazer um técnico já mais renomado, a gente precisa ter um investimento bem mais alto, não só para trazer o técnico, mas, claro, para trazer um elenco também que consiga estar na mesma prateleira que esse técnico. O Vila não vai trazer um cara de 350 mil reais por mês e pagar 40, 50 para os atletas. Precisa-se existir um equilíbrio, né? Um técnico de 400 mil não vai aceitar um orçamento mais baixo para o elenco, porque ele sabe que ele tem um nome a zelar. Então, um técnico em ascensão, com um clube do tamanho do Vila, é o melhor dos mundos. É um cara que quer ganhar, ele precisa fazer o nome dele. Não é um cara que vai chegar aqui e sabe que tem um outro clube esperando, que é o que acontece com técnicos de nome. Então, esse é um técnico que precisa se provar, e isso é benéfico para o Vila. Então, ele vem para trabalhar duro. Eu acho que fez um bom trabalho no Amazonas, conseguindo tirar ali o risco de rebaixamento. Então, tendo um elenco redondinho, montando o elenco desde o início, sei que ele já está ajudando nessa montagem de elenco também, eu acho que o Vila foi assertivo, sim, por mais que a torcida esteja criticando agora, como foi na vinda do Luizinho Lopes, que a torcida criticou na chegada e criticou na demissão, criticou na saída. Acredito que nos próximos jogos a gente já vai descobrir se realmente o Vila errou ou acertou. Na minha visão, eu acho que foi uma escolha acertada pelo valor que o Vila tem disponível aí para poder investir, principalmente nesse início de Campeonato Goiano. Sobre errar e acertar, o Vila Nova também anunciou algumas dispensas, digamos assim, não renovações de alguns jogadores, e eu quero a sua opinião. Primeiro eu começo com um goleiro menos vazado de 2023 e que foi um dos mais vazados no ano seguinte, em 2024. Denis Júnior, faltou competência ou ele perdeu duas torres chamadas Doma e Donato para essa temporada? Minha visão é justamente essa. A gente não pode colocar a culpa em um cara só. O time estava mal, o Vila estava perdendo, não era o Denis Júnior que estava perdendo. Teve falhas? Sim, teve algumas falhas, mas o goleiro, ele precisa ter até esse direito de falhar. A diferença é o quanto essas bolas estavam chegando com facilidade para que tivesse essa oportunidade dele falhar ou dele acertar. Então, a zaga do Vila, acredito eu, que foi muito mal esse ano. Nós tomamos, não me lembro exatamente, mas quase 50 gols, né? Nessa Série B. Depois eu vou dar uma conferida aqui na minha Vila, palinha. 53 gols 53, tomou. Né? Isso. Tomamos 53 gols. Então, não pode colocar tudo só nas costas do Denis Júnior. O Denis Júnior vinha salvando no ano passado e a torcida, a gente como torcedor, acaba acostumando com o cara salvando o time o tempo todo. Mas a zaga, para mim, é a grande responsável pela falha, não ele. Porém, eu sou a favor, eu achei que foi acertada para trazer um goleiro, né, com fresco novo, né? Porque o Denis Júnior já estava sem clima também com a torcida. A torcida, quando perdeu a torcida confiança, pega no pé de um cara, do atleta, o cara não joga mais. Ele pode até ter, agora num próximo clube, uma ascensão, voltar a jogar bem, mas no Vila ia ser difícil porque já estava bem machucado com a torcida. Além de Denis Júnior, Henrique Alcaraz, Vanderlei e Lacerda também saem. Mas o Vila anunciou o Diego Torres, que vem do Amazonas, assim como o Lacerda. Bom nome? Para uma disputa de uma Série B do Campeonato Brasileiro, talvez seja, mas cai muito naquela questão que a gente vinha falando de ser uma aposta e ver até onde vai dar certo, a partir de quando vai dar certo. Essa questão do Denis Júnior, eu penso muito que o goleiro dentro de campo tá porque o treinador é fora. Quando a zaga não vai bem, sobra pro goleiro. Porque e a zaga do Vila esse ano, principalmente se você for pegar o ponto de vista da torcida. Às vezes o torcedor ele não vê toda a construção da jogada do time adversário, como que a bola chegou até ali, como que o goleiro tomou aquele gol. É porque as falhas que o Denis Júnior teve nessa temporada foram cruciais. Gritantes, assim, né? Foram em jogos decisivos ali que tiraram pontos do Vila Nova. Contra o Paysandu, contra o Botafogo. Assim, eu me recordo rapidamente de duas que ditou praticamente pontos decisivos aí, né, Júlio? Sim. Foram 54 gols 54? Sofridos. Você estava falando dos gols sofridos, foram 54 nessa Série B. E o Ituano foi a defesa mais vazada, se eu não me engano, foi 59.
Olha aí, é muito próximo ali, né? O Atlético, por exemplo, que é o último da Série A, tá com 53. Olha aí, não pode. A defesa menos vazada foi uma das mais batidas. O Vila Nova não esteve bem no seu sistema defensivo e tomara que conserte aí, né, Tigrão? Vamos ver se o treinador Rafael Lacerda vai trazer nomes para o setor defensivo. Vamos de quiz? Produção, o que vocês vão perguntar hoje para nossa equipe? Olha só, qual o estádio que recebeu o maior número de finais da Champions League da Europa? Será que foi o Santiago Bernabéu? O Wembley? Ou foi o San Siro em Milão? Não foi. Foi lá na França, foi o Stade de France. Não, Danilo, foi o Giuseppe Meazza, também em Milão. Mas quando a Internazionale joga, foi lá. Será? Eu quero a sua opinião. Eu quero que você mande para mim a sua mensagem no telefone 629-9528-3890 e tira a minha dúvida, porque até eu quero saber. E lembrando que está acontecendo jogos da Champions agora, nesse momento, hein? 6-0 o Atlético de Madrid ganhou fora de casa. Daqui a pouco eu vou te mostrar alguns gols. O City estava ganhando de 1-0 gol do Haaland, que já não vence há 5 jogos. Incrível o que está acontecendo lá em Alvalade, no estádio do Sporting. Tá perdendo de 3-0 pro Arsenal, só no intervalo. Daqui a pouquinho eu vou te contar. Mas manda sua mensagem. Letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Ou foi a D ou a E? 629-9528-3890. Vem comigo agora porque chegou o momento da gente poder compartilhar informações. Nossa equipe fez um estudo, Júlio e Henrique Alcaraz, da primeira rodada até a 19ª, que foi a virada do turno. O Vila Nova passou 15 de 38 rodadas dentro do G4. Na primeira ele estava, depois ele só volta na quinta, depois ele só volta na rodada número 12 e número 14, mas só que ele tem uma sequência boa e encerra o primeiro turno dentro do G4. Porém, ele tinha 30 pontos e estava a 1 ponto, Henrique Alcaraz, do 8º colocado, que era o Operário, o 6º Ceará e o 7º Sport, separados por 1 ponto apenas. Como que você vê o Vila Nova nesse primeiro turno, Júlio? O primeiro turno do Vila foi um primeiro turno muito bem feito. Tanto que clubes que não figuraram aqui nesse primeiro turno acabaram subindo, né? Então a gente entende que foi um primeiro turno muito bem feito, porém, quando a gente inicia o segundo turno é que acho que dá uma mudada de cara. A gente perde um pouco a capacidade. Porém, nós tivemos muita sorte também, e futebol é isso também, mas a regularidade do Vila no primeiro turno foi muito boa. Mas o Vila encerra com 5 pontos a menos que o ano passado. Ele faz 30 aqui em 23, 35. Perfeito. Mas nós temos clubes, né, como eu mencionei, que subiram e não figuraram aqui no primeiro turno. E é a minha pergunta para o Henrique Alcaraz. Henrique Alcaraz, na rodada de número 8, é a primeira vez que o Ceará entra no G4. E depois, o Ceará nunca mais consegue entrar no G4. Mas ele entra na 36ª, na 37ª e na última rodada. O Ceará ficou 4 vezes no G4 e foi o suficiente. O que mostra isso, Henrique? Poder de arrancada, né? O próprio Mirassol, se você for parar para olhar, ele teve no G4 em 1, 2, 3 rodadas no primeiro turno. Durante todo o primeiro turno. Durante todo o primeiro turno. O próprio Novo Horizontino acabou que não subiu, mas o Ceará talvez seja o principal exemplo que no momento em que os clubes decaíram, você pega o próprio Novo Horizontino, o Vila já tinha se distanciado um pouco ali da briga, ele subiu. Então é justamente esse poder de reação, esse sprint final. Você mesmo falou que estava tudo muito disputado. A partir do momento que a briga foi afunilando, que foram ficando os 4 do G4 e mais 2, 3 ali, você trouxe, em determinado momento, a diferença do quarto pro oitavo era 1 ponto. Era 1 ponto. E aí depois ficou ali, só até o 5º, o 6º no máximo. O que me chamou a atenção do Ceará, Júlio, Henrique, foi que ele nunca se distanciou tanto do G4. Ele entra aqui somente na rodada de número 8, mas ele também estava sempre próximo. 5 pontos, 4, 3, 2, chegou a ficar 7, mas sempre próximo. Vira, por favor, a segunda rodada, o segundo turno, produção, por gentileza. E aqui nós já vemos o que o Henrique trouxe, Júlio. Algo de diferente. O Goiás, que sai da 10ª rodada do G4, nunca mais voltou, nem no segundo turno inteiro. Já o Vila Nova consegue virar o turno e ele fica algumas rodadas dentro do G4 ainda.
Só que ele vai perdendo força para um time que entrou na 16ª rodada pela primeira vez no G4 e saiu na última, Grêmio Novo Horizontino. Ele ganha força quase na virada do turno e nunca mais sai do G4. Mas só que aqui, na última rodada, ele deixa o G4 e deixa o acesso. Exato. Então, se o Vila faz metade do que fez no primeiro turno, a gente estava provavelmente em quarto colocado no final, aqui na 38ª rodada. Essa questão do Ceará estar ali sempre próximo, eu acho que é o importante, como até a gente fala, o importante é você estar na última rodada dentro do G4, né? Mostra, inclusive, essa diferença de 1 ponto no primeiro turno para o 6º, 7º colocado. Na última rodada ali, nós tivemos uma diferença de 1 vitória para, por exemplo, o próprio Goiás, né? Se tivesse dentro dos clássicos ou dentro de um outro jogo tivesse vencido, talvez ele teria né, figurado dentro do G4 na última rodada. Então, o campeonato ele foi apertado não só no primeiro turno, mas até a última rodada, no segundo turno, que separou o G4 do 5º colocado ali, 1 vitória teria mudado tudo. Então foi o campeonato todo assim, o ponto de corte foi baixo. Foi. Né? Nós tivemos ali o acesso com o Ceará, 64. foi 64 pontos. Né? Não, número de não é um vitórias. ponto de corte muito alto. Mas foi o mesmo do ano passado, você acredita? Sim. O Atlético sobe com subiu 64 com pontos. 64 pontos. Sim. Henrique Alcaraz, você citou o Mirassol e me chamou muita atenção quando eu fiz esse estudo aqui, porque no segundo turno ele só deixa o G4 uma vez, na rodada 27. E essa rodada, ela é decisiva para a Série B. E eu vou te contar por quê. Mantenha aí, produção, por gentileza. A rodada 27 tinha o Santos em segundo lugar com 1 ponto a menos que o Grêmio Novo Horizontino, que tinha 50. O Vila Nova estava com 45 e o Sport também com 45, com 2 jogos a menos. O Mirassol vinha na 5ª posição. Só que da 27ª à 38ª, o Grêmio Novo Horizontino perde forças. Ele precisava de 4 a 5 vitórias e não consegue. E ele vai perdendo forças. Em contrapartida, ele vê o Mirassol subindo e ganhando força e nunca mais deixaria o G4. O Santos consegue manter a 2ª posição até atingir a 1ª, onde nunca mais vai deixar. Vemos um Sport sendo regular também, mantendo o G4, só na penúltima e antepenúltima perdendo essa posição, ainda conseguindo um acesso. Henrique Alcaraz, para o Grêmio Novo Horizontino, faltou competência? Faltou tática? Estudo? O que falar de um time que tinha 11 jogos para ganhar 4 e não conseguiu? Talvez faltou gás, né, para poder se manter ali. Acho que o Novo Horizontino talvez não esteja acostumado, porque no ano passado foi a mesma coisa. Os mesmos pontos. Foram os mesmos pontos. Eles perderam o acesso. Eu tenho um jogo em específico, justamente o jogo contra o Atlético, no Antônio Ascioli. Um pênalti. Que o Ronaldo do Novo Horizontino perdeu um pênalti que o Ronaldo do Atlético pegou. Foi e mesmo. ali foi o ponto de diferença entre os dois. Mas eu acho que esse ano a situação foi diferente. Esse ano, na minha visão, o gás do Novo Horizontino acabou. Porque eles caíram no momento que não podia. E caíram no momento em que o Mirassol cresceu, o Ceará cresceu e o próprio Sport cresceu. E você pega desses 3 que eu falei, só o Mirassol não disputou a Série A ainda. Tanto o Sport quanto o Ceará, eles têm uma história. Eles estão acostumados a jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. A chegar lá em cima. Exatamente. A subir para a Série A. É o tal time da chegada. É o time da chegada. Por isso que a regularidade do Mirassol e do Santos, principalmente no segundo turno, levaram ele ao G4. Um Sport não foi tão regular, mas ele se manteve sempre próximo. Ele estava inserido, saiu, mas estava ali, sempre próximo. Então demonstra pra gente, Henrique e Júlio, que não é a quantitativa de vezes que você está no G4, é o quão mais próximo você estiver e esse gás que ele fala de chegada, é isso? Sim, e eu acredito que quando você figura muito no G4, principalmente no primeiro turno, início do segundo turno ali, você se torna um time a ser batido. Os outros clubes começam a prestar muito mais atenção no que você faz, no que seu time faz, nos atletas que você tem, do que quem está ali comendo pelas beiradas, quem está meio que fora da briga. Até você perceber que aquele clube chegou e ele tem perigo, entender quais atletas são diferenciais ali, você já não consegue mais segurar. Então aconteceu isso muito com o Vila, já várias vezes, e né, como ele mencionou, o costume dos clubes conhecer o caminho da Série A é muito importante. O Vila está nessa labuta e não conhece ainda o caminho. E aqui nós temos times que estão muito acostumados e
naturalmente a gente vê que depois da janela, aqueles clubes que têm um poder aquisitivo maior são os que no final vão aparecer ali dentro do G4. A janela. Põe a outra cartela pra gente que nossa equipe preparou com mais estudos sobre essa Série B. Coloca na tela, por gentileza, que eu quero ouvir os conhecimentos desses dois. O Goiás ficou no G4 apenas 8 rodadas, na 10ª ele sai e nunca mais volta. O Vila, como dissemos, ficou 15 de 38 rodadas. O Sport de Recife ficou metade. 50% do campeonato ele esteve dentro do G4 e quando não estava, estava sempre muito próximo. Já o Grêmio Novo Horizontino, da 16ª à 37ª rodada dentro do G4. 22 rodadas, ou seja, mais de 60% do campeonato e não conseguiu. O Ceará foi o recorde, né? 4 rodadas. A rodada número 8, 36, 37 e 38. O Ceará demonstrou que não é o quantitativo de rodadas, mas sim a chegada que o Henrique cita. O Mirassol foi outro time que teve o que o Grêmio Novo Horizontino teve, muitas rodadas dentro do G4 e conseguiu acesso por ser muito regular, principalmente dentro de casa, o melhor mandante da Série B. Já o Santos chegou, cumpriu, mesmo jogando mal ou não, ele teve 4 rodadas fora, que foi os 4 jogos em que ele perde, um momento ruim na Série B, e depois ficou 34 de 38. Algum comentário de vocês? Cara, primeiramente eu entendo o torcedor do Novo Horizontino. Eu sei qual é a sensação que ele tem, porque... 22 rodadas. É complicado, mas a camisa, ela pesa muito também. E é claro que a gente não pode nem conjecturar qualquer coisa em relação a bastidores e tal, mas até a federação que os clubes participam, isso, no fundo, faz uma diferença. Pelo poder aquisitivo que aquele clube tem, pelo apoio que ele tem ali externo, até talvez pelo receio do árbitro de errar contra uma ou outra federação. Não, e você citou também, né, a janela de mercado. Quão importante ela é, né, Henrique? O ano passado, com o Atlético, ela foi importante. Foi. Nesse ano também foi importante, acabou sendo negativa, que acabou não aproveitando, mas ela é importante e cai muito na questão do poder aquisitivo. Muito. E das equipes que não têm esse poder aquisitivo ser justamente assertiva nas contratações. O Santos acaba que nem coloco nessa briga porque eram 3 vagas, praticamente, para o acesso. Mas para o Vila, acho que faltou ali umas 2 vitórias fora de casa. Sim. Que fez uma ótima campanha jogando no Oba, dentro do Oba. Mas em casa, fora de casa, deixou muito a desejar. Apenas Operário, Amazonas e Goiás. É muito pouco. Saindo da Série B, hoje temos um duelo decisivo para o Campeonato Brasileiro da Série A. Vão se enfrentar em São Paulo, no Allianz Parque, 2 grandes times que, se não são os melhores times do Brasil hoje, olha, me diga você qual é. Veja aí. Invicto em casa nesta Série A. É isso mesmo, temos confrontos daqui a pouquinho na rodada 36, a antepenúltima, Palmeiras e Botafogo e Galo e Juventude, porque ambos vão disputar a Conmebol Libertadores no próximo sábado. A rodada foi antecipada. Já a rodada 35 teremos Fluminense e Criciúma no Rio de Janeiro. Em Fortaleza teremos no Castelão Fortaleza e Flamengo e lá na região sudeste, em Minas Gerais, amanhã teremos Cruzeiro e Grêmio. A minha pergunta para vocês dois é rápida e objetiva. O jogo que decide o campeonato, quem leva? Em São Paulo, Henrique, Palmeiras ou Botafogo? O jogo de hoje, você fala? Só Exato. Do jogo de hoje. Eu acho que dá Palmeiras. Se dá Palmeiras hoje, dá o título pro Palmeiras praticamente. Praticamente. Comunga da mesma ideia? Com certeza. É? Também. O Botafogo, acho que o fogo acabou, né? Não, e a torcida fez uma festa muito bonita na saída dos jogadores, na viagem para São Paulo e tudo mais, mas eu já vi esse filme no ano passado. Eu também acho que o Palmeiras tá mais organizado. Apesar que o Botafogo tem um time bem redondinho. Tem. Mas nesse momento o Palmeiras está mais organizado. E o Palmeiras é aquela questão do caminho, né? Ele sabe chegar, né? Sabe chegar, né? Abel Ferreira tem o caminho nas suas E mãos. a pressão também, Danilo, porque o Palmeiras não ganhou nada esse ano. Verdade. E só tem o Então, brasileiro. eles estão, de certa forma, pressionados para ganhar esse brasileiro. Verdade. Só que cada um responde de uma maneira, né? Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho, dentro de 2 minutinhos, nós estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Peraí, alô? É da Casa do Celular? Ah, a melhor celularia do Brasil! Com mais de 204 lojas espalhadas pelo território nacional, a Casa do Celular é referência, é barato e sempre será. Neste final de semana estive em um dos shoppings da nossa capital e visitei uma dessas unidades e pude comprovar qualidade no atendimento, olha, a atenção que eles dão, os conteúdos que lá tem, auriculares, celular, tudo que você pode sair de lá completo. A melhor celularia que existe chama-se Casa do Celular. E é comprovado, viu? Eu estive lá, fui, adquiri um produto, fui bem atendido e olha, vá lá, visite. Natal tá chegando, por que não dar um presente da Casa do Celular? Um forte abraço ao meu amigo Luiz Alexandre, a Solange, a sua mamãe, tão querida. Quero recebê-los aqui, hein? Brevemente, no nosso programa Placar Esportivo. Com o oferecimento da Casa do Celular, eu não tô ouvindo. Ah, vamos pros gols da Champions League da Europa. Vai vendo, vai entender futebol assim, né? Se na Europa tem isso, também imagina aqui no Brasil. A Champions League da Europa, Henrique Alcaraz e Júlio Passos. Amanhã tem os seguintes confrontos, mas eu vou pontuar 2 que me chamaram a atenção. Primeiro em Anfield, Liverpool contra o Real e na Inglaterra, Aston Villa, que é um dos líderes da competição, contra a Juventus de Turim, Henrique. Liverpool e Real, historicamente, é um jogaço, né? Antes só um apontamento sobre a sua pronúncia espetacular dos jogadores, dos estádios. Impressionante. Impressionante. Mas. Obrigado, Henrique. Qual que é o outro confronto? O outro era Aston Villa de Unai Emery contra a Juventus. Muito difícil para a Juventus. Muito difícil. O Aston Villa, prova disso é o jogo do City hoje. 3-3. Todo mundo achou que ia passar o trator em cima, mas no sufoco tomou um empate, enfim. Acho que a Champions tem ficado muito nivelada também. Hoje já não é mais aquela hegemonia. Claro que o Real Madrid às vezes tá um passo à frente dos outros times, mas as outras equipes elas estão trabalhando também para poder alcançar, exatamente, de alguma forma, pelo menos chegar perto do Real Madrid. E esses times menores assim estão aparecendo ali, estão conseguindo seu espacinho, seu lugar, um resultado aqui, igual o Brecht, né? O Aston Villa mesmo ganhou do Bayern. Exatamente. O Bayern que venceu o Paris hoje, Júlio, conseguiu ser derrotado pelo Aston Villa, que vai enfrentar a Juventus, e o Mônaco também recebe o Benfica. O Mônaco que tem 10 de 12 pontos conquistados. Sei, cara, eu concordo demais com o que ele falou, porque aquela hegemonia que existia entre Barcelona e Real Madrid dos últimos anos, entre Messi e Cristiano Ronaldo, a partir do momento que eles saíram de cena, você começa a ter um déficit. Até na seleção brasileira você percebe que você não tem mais tantos grandes craques, e isso reflete também na Champions League, né? A gente acaba começando a nivelar pela falta de grandes craques, de caras mais diferenciados, né? Mas Aston Villa, eu gosto muito da forma de jogar e acredito também muito no Liverpool, inclusive, que possa ganhar. Você acredita no Liverpool? Quem vence? Liverpool ou Real? Liverpool. É o líder da Champions, hein? Henrique Alcaraz, Liverpool ou Real? Ala Madrid. Ah, tá aí o seu. É uma opinião ou é uma torcida? É uma opinião. Todas terças, esses dois aqui. Totalmente imparcial. Totalmente, viu? Todas terças e sextas nós temos o privilégio de ter nos nossos quadros o Placar do Investimento, onde João Augusto traz com maestria dicas de apostas esportivas. Fala, João. Esse quadro tem o apoio de Dial Distribuidora e Primeira Mão by Saga. Boa noite, bem-vindo a mais um quadro Placar do Investimento. Já está na tela aí a última semana da maior Black Friday da história das apostas esportivas, que só nós, a maior consultoria desse país, poderíamos proporcionar para você. Vejam que existe apenas uma vaga na renda fixa 1, uma vaga na renda fixa 2 e apenas 3 vagas na renda variável, se você quiser aproveitar essa oportunidade única, tá? E por que eu digo única? Porque se você comparar agora os seus ganhos, os seus investimentos, os seus rendimentos que você tem aí em produtos que você investe num banco, numa corretora, e comparar com o que você pode ganhar conosco através de um contrato baseado na lei de aposta esportiva com total segurança jurídica, você vai ver que você está deixando de ganhar muito mais do que você poderia ganhar
deixando de investir conosco e aproveitando as oportunidades da Black. Só para vocês terem uma ideia, a nossa renda fixa dentro da Black Friday vai te dar um bônus no ato da assinatura do contrato de 5% sobre o valor investido. Então, de cara, você já ganha 5%, além de 12% nos primeiros 3 meses. Tudo isso previsto em contrato. Após os primeiros 3 meses, os rendimentos voltam para 3% ao mês, que é o rendimento normal fora da Black. Na Black, renda fixa 2, você vai ganhar 12% de ganho nos 3 primeiros meses, ao invés de 9%, que é o ganho normal fora da Black, tá? A diferença da Black 1 para a Black 2 é que na Black 1, seu capital precisa estar investido por 12 meses, mas com 3 meses você já pega juros. Na Black Renda Fixa 2, o seu capital precisa estar investido por apenas 6 meses e também pega juros com 3 meses. Para finalizar, na renda variável da nossa Black Friday, você vai ganhar já de cara também um bônus de 5% sobre o seu capital investido, além da divisão dos lucros ser maior. Inicialmente, a nossa divisão dos lucros na renda variável ela é 50% para nós, 50% para o cliente. Só que nesse período da Black, a divisão dos lucros começa já com 60% para você, cliente, e apenas 40% para nós. E essa divisão ela pode subir de 5% em 5% a cada 6 meses, caso você não saque o seu capital, no limite de 90% para você na divisão e apenas 10% para nós. Então, essas são as vantagens da nossa Black. E agora, vamos aos palpites do dia, que são 2, um para hoje, inclusive. A produção já colocou na tela aí a primeira dica. É lá no Uruguai, na primeira divisão, Progresso contra Peñarol, no mercado de under gols ou menos gols. Menos de 2,5 gols na partida, 1,80, 1% da banca lá na Pinnacle. Significa que o jogo tem que ter no máximo 2 gols para a gente obter lucro nessa aposta. A segunda dica é para amanhã, também no Uruguai, na primeira divisão, confronto entre Danúbio e Nacional e também no mercado de menos 2,5 gols, só que com a odd de 1,70, 1% da nossa banca, lá na casa de aposta Pinnacle. Então, esse foi o conteúdo do dia. Até mais, com mais dicas e mais apostas. Muito obrigado, João Augusto, sempre trazendo com maestria suas dicas, seus apontamentos e estudos aqui no nosso programa Placar Esportivo. Ele que já está conosco aí há mais de 6 meses e com certeza vamos fechar o ano aí com essa parceria de sucesso. Muito obrigado, João. Agora chegou um momento triste no meu coração, ter que me despedir desses 2 grandes comunicadores. Começo com você, Henrique Alcaraz. Muito obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. Essa casa já é sua, já estamos acostumando e gostando de você aqui com seus comentários. Eu quero as suas considerações finais. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pela participação. Já está tornando uma segunda casa aqui já. Sinto muita vontade aqui dentro, conversando com todo mundo, enfim, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu parceiro vilanovense, né? Um ano de 2025 melhor para todos nós, para o futebol goiano. Seja um ano de 2025 de muitas conquistas. Obrigado, sempre que precisar, estamos à disposição. Com certeza. Você já é da casa e assim eu quero que você se sinta mesmo. A você, Júlio, estava com saudades, confesso, fazia muito tempo que não voltava aqui. Inclusive recebemos a mensagem do Chico falando que quando ele esteve aqui, encontrou e te deixou um abraço. Obrigado pelo carinho, continue esse belo trabalho lá no seu canal Vila Novida e acompanho sempre as informações do Tigrão através de você. Obrigado. Obrigado, agradeço demais. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando os vilanovenses. Pra minha digníssima também, Dani, que tá em casa, me mandou até uma foto aqui. Mandou? Ó! Eu tava olhando pra ver se eu tava bem, né? Se não mandar abraço ou um beijo pra ela, você sabe, né? Então, um abraço, obrigado. Um abraço pro meu pai também, a galera do vilanovense tá assistindo. E o pessoal da Fenomenal Esportes, que é também a nossa equipe ali esportiva que cobre exclusivamente o Vila Nova. Galera, estamos firme e forte lá também. Quem não conhece, acompanha nosso trabalho lá também no YouTube. Mas essa galera da Fenomenal só pode ter pessoas gente boa lá? Paulo Massaro, você, o Márcio, o Alan, todos. Às vezes eu tô esquecendo a Danúbia. Só pode ser pessoa gente boa lá, né? Ali nós levantamos um elenco vilanovense ali, ou pessoas que têm alguma ligação com o Tigrão, né? Que elenco de primeira, hein? E tá dando muito certo o projeto. Então, quem não conhece, acompanha a gente lá na Fenomenal. Tá topíssimo. Que bom. Forte abraço, continuidade de sucesso nesse projeto. Um forte abraço a toda a equipe, a Núbia, ao Alan, ao Paulo. Tem no meu carinho o coração.
sempre por vocês aí. Vamos de resposta do quiz? Antes que a produção me mande embora, qual o estádio que recebeu o maior número de finais da Champions, produção? Foi o Wembley, em Londres, rapaz. Em suas diferentes versões, hein? Já recebeu 8 finais, inclusive a última, né? Onde o Real reeditou a final. Não, reeditou nada, porque o Bayern que ganhou do Dortmund em 2013. O Real ganhou do Dortmund em 2023 com o show de Vini Júnior. Vambora então, pessoal? Bora. Ué, vocês não querem responder não? Bora? Bora! Ah, é pra gente responder. Tchau, Henrique! Tchau, Tchau, gente. Júnior! Obrigado. Obrigado, um abraço.